Supremo Tribunal Federal define regras de responsabilização das redes sociais. E você vai ver ainda. Prefeitos da Bahia são afastados por suspeita de desviar emendas parlamentares. E ainda, autópsia aponta que Juliana Marins morreu 20 minutos após fraturas e hemorragia. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você que decidiu ficar bem informado na manhã desta sexta-feira, agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo agora com as principais notícias. Uma operação da Polícia Federal investiga o desvio de emendas parlamentares da Bahia. A ação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal inclui quebra de sigilo telefônico de deputado e o afastamento de 2 prefeitos. A quarta fase da Operação Overclean da Polícia Federal mira o deputado federal Félix Mendonça, que teria destinado verba de emendas parlamentares para 3 municípios baianos, sob a suspeita de repasse irregular de dinheiro público. Também são alvos o assessor dele e prefeitos de municípios baianos. Além da PF, a ação conjunta inclui o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União. A apuração indicou que um grupo criminoso atuaria para liberar emendas parlamentares previstas às cidades de Boquira, Ibipitanga e Paratinga, no período de 2021 e 2024, com pagamento de vantagem indevida e com manipulação de procedimentos licitatórios. Ao todo, a PF cumpre 16 mandados de busca e apreensão na capital Salvador e nos municípios baianos de Camaçari, Boquira, Ibipitanga e Paratinga. A operação incluiu a quebra do sigilo telefônico do deputado e também o afastamento da carga dos prefeitos de Ibipitanga, Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira, e de Boquira, Alain Machado França, além de pedidos de buscas contra eles e contra o ex-prefeito de Paratinga, Marcel José Carneiro de Carvalho. Há ainda mandados de busca e apreensão sendo cumpridos contra empresários e empresas suspeitas de envolvimento no esquema. Os crimes apurados incluem integração de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos e lavagem de dinheiro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, nesta quinta-feira, aumentar as obrigações das plataformas digitais relacionadas ao conteúdo publicado por seus usuários. A decisão do STF afeta empresas como X, TikTok, Instagram e Facebook, que deverão remover imediatamente publicações que violem a lei, sem aguardar uma ordem judicial. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira aumentar as obrigações das plataformas digitais relacionadas ao conteúdo publicado por seus usuários, em um processo inédito na América Latina envolvendo a divulgação de notícias falsas e discursos de ódio na internet. A decisão do STF afeta empresas como X, TikTok, Instagram e Facebook, que deverão remover imediatamente publicações que violam a lei, sem aguardar uma ordem judicial. Embora tenha analisado casos pontuais, a decisão criará jurisprudência que alcançará dezenas de milhões de usuários de redes sociais no país. 8 dos 11 ministros do tribunal se pronunciaram pela inconstitucionalidade parcial de um artigo do Marco Civil da Internet em vigor desde 2014, segundo o qual as empresas de tecnologia são responsáveis apenas caso se neguem a acatar um mandado judicial para eliminar conteúdos questionados. Após a decisão desta quinta, as plataformas deverão agir sem a necessidade de intervenção judicial para remover conteúdo que promova ações antidemocráticas, terrorismo, discurso de ódio, pornografia infantil e outros crimes graves. Prezados colegas, que nós produzimos uma solução bem equilibrada e moderada dentro das circunstâncias de um tema que é divisivo em todo o mundo, e nós preservamos na maior extensão possível a liberdade de expressão, sem permitir, no entanto, que o mundo desabe num abismo de incivilidade, legitimando discursos de ódio ou crimes indiscriminadamente praticados na rede. Para outros conteúdos ilícitos, as empresas poderão ser responsabilizadas pelos danos causados, se, eventualmente, não os removerem a partir da notificação de um terceiro.
Então vamos lá. Segundo o STF, conteúdos como discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência e defesa de golpe de Estado devem ser removidos pelas plataformas de forma proativa e imediata, mesmo sem notificação prévia ou decisão judicial. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com um especialista sobre essas regras definidas pelo STF com o professor de Direito pós-doutor Gleibe Prete. Doutor, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tabata, muito bom dia. Saiba que para nós aqui é uma grande satisfação compartilhar e aprender conhecimento com todos vocês. Para nós, muito mais, professor. Muito obrigada, viu? A primeira pergunta que eu quero te fazer, professor, é que as regras definidas pela Suprema Corte, elas se deram em torno da discussão do artigo 19 do Marco Civil da Internet por conteúdos que são divulgados na internet de qualquer natureza. O que previa a lei antes e o que exatamente o STF decidiu, professor? Ótima pergunta, Tabata. A primeira novidade que nós temos aqui é exatamente a responsabilização por parte das plataformas, como Google, Meta, de um modo geral, independentemente de uma decisão judicial muito bem apontada por você antes do início da nossa entrevista. Anteriormente, as plataformas só se responsabilizariam se necessariamente tivessem uma ordem judicial que as condenasse, ou através de uma decisão liminar ou através de uma decisão final. Com esta alteração, uma simples notificação já acarretará a responsabilidade da plataforma. E vamos além. Antes mesmo desta notificação para retirada, a plataforma já será responsabilizada por eventuais danos causados. Agora, doutor, a oposição do governo no Congresso sempre se colocou contra a responsabilização das redes, com o argumento de que o STF quer censurar. É importante dizer que sim, a liberdade de expressão ela é fundamental no Estado democrático de direito, mas, professor, doutor, não se trata aqui de opiniões sobre política, certo? Nós estamos falando de riscos contra os usuários, de crimes que ocorrem nas plataformas de forma totalmente descontrolada. As Big Techs, elas se utilizam desse argumento de liberdade de expressão para se defenderem. Só que o modelo de negócios, do jeito que está até então, ele gera muito lucro. É isso? Olha, ótima observação, Tabata, e concordo e ratifico com o que você disse. Primeiro, a ação direta, tanto a DIN como a DPF 403 e a DIN 6387 e outras, trata da liberdade de expressão. Mas o nosso telespectador, o nosso internauta aqui, ele tem que entender o seguinte: a liberdade de expressão, ela não é absoluta. Em hipótese nenhuma, até o momento em que você ataca uma outra pessoa, sendo ela pessoa física ou pessoa jurídica. Diante desse contexto, vivemos num momento muito complexo, politicamente falando, de duas correntes, uma batendo na outra de forma tamanha. E lembrando que esta alteração também deu-se de forma muito bem clara na decisão do STF, que os parlamentares não terão imunidade parlamentar nas redes. Eles têm no plenário, mas eles não terão também nas redes. Então é muito importante ressaltar que a internet, todos nós temos voz. Eu, você que está nos assistindo, todos nós. Mas o desafio é usá-la com responsabilidade. Esse é o grande segredo e o foco desta novidade. E eu vou além. Qualquer situação que envolva atos antidemocráticos, terrorismo, suicídio ou automutilação, crimes de ódio, racismo, por exemplo, pornografia infantil, atos contra as mulheres e também pornografia infantil, como disse, tráfico de pessoas e fake news, também utilizado nas redes, será considerado como crime. Aí, Tabata, e a todos que estão nos assistindo, serão responsabilizados tanto a plataforma quanto também aquele que gerou. Então, cabe, obviamente, uma regulamentação para poder traçar aquele que gerou esse ato ou esse crime para que ele seja também punido. E vou falar aqui não uma informação nova, mas uma informação aqui em primeiríssima mão para você, tá? A todos. Hoje, pela manhã, nós mandamos ao Congresso Nacional, para todos os deputados, uma regulamentação, um projeto de lei para regulamentar exatamente essa situação que está faltando.
Agora, doutor, aproveitando essa deixa, essa mudança determinada pelo Supremo, ela só vai valer quando a Justiça entender que existiu falha sistêmica das plataformas. Como que isso vai acontecer, essa remoção? Pode ser que algum conteúdo criminoso ele passe despercebido? Infelizmente sim, Tabata. Pode passar despercebido porque a gente sabe que existem formas, plataformas e aplicativos que conseguem burlar esse tipo de situação. Então cabe exatamente uma moderação do conteúdo muito forte pelo Meta, pelo Google, pelo TikTok e pelo X. Então esta moderação, o STF considerou. Essas Big Techs, elas não são neutras. E isso vai acarretar muito mais segurança ao usuário como um todo. E lembrando que tem que ter um canal de denúncias muito fácil para aquela pessoa poder fazer a denúncia. Porque se for muito complicado, as pessoas não conseguirão. Aí eu vou um pouquinho adiante na sua pergunta, Tabata. Se a pessoa se sentir prejudicada, ela pode entrar com uma ação contra aqueles que o fizeram, a pessoa física ou a jurídica? Isso está no nosso Código Civil. Isso é totalmente possível. Eu ia perguntar, doutor, professor também, né? Eu estou aqui confundindo, professor, doutor. Os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. O STF ele manteve a necessidade de ordem judicial prévia para a remoção do conteúdo. A que se deve essa definição? Olha só, foi uma decisão puramente política na minha visão. Por quê? Infelizmente, deveria ser incluído também no ato extrajudicial, porque nós sabemos que muitas vezes a justiça ela não é rápida. Infelizmente, depende muito da outra parte se manifestar, até procurar um advogado, até entrar com a ação, até ter a decisão, já houve o estrago. Então, a meu ver, foi uma questão muito mais política para agradar a um determinado grupo dentro da seara política, porque você sabe, Tabata, a todos, que as agressões pessoais, principalmente na área da política, está muito agressivo e nós temos que evitar esse tipo de situação. Mas, infelizmente, acontece. Um debate muito acalorado nas redes sociais. Parece que não há regras, né, doutor? E agora vamos ver se isso vai mudar. Doutor, muito obrigada, viu, pela entrevista, por esclarecer aqui todos esses pontos, deixar de forma bem clara, né, que não se trata de um ataque à liberdade de expressão, mas o risco, né, da vida de crianças, dos vulneráveis, crianças, adolescentes que não deveriam, né, pelas recomendações de especialistas, mas estão nas redes sociais, mulheres, né, conteúdos contra mulheres, enfim, as minorias. Então, é muito importante a gente trazer esse assunto, esclarecer, destrinchar, como você bem fez aqui. Professor, doutor, muito obrigada mais uma vez. Um ótimo dia para você. Tabata, nós que agradecemos. Eu quero fechar com uma frase de Nelson Mandela, que a linguagem mais famosa do mundo é a gentileza. Então, que sejamos gentis com os nossos próximos e também nas redes. Evitamos problemas. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Um ótimo dia, viu? Nós acabamos de ouvir o professor de Direito pós-doutor Gleibe Prete. E olha, na Grande São Paulo, a verba de emendas PIX foram destinadas, acredite, para recapear ruas de um condomínio de luxo. Mais de 2 milhões de reais foram investidos para melhorias do residencial, onde um deputado mora. A Prefeitura de Barueri, em São Paulo, usou recursos de emendas parlamentares do deputado federal Fábio Teruel para recapear o condomínio de luxo no bairro Tamboré, onde ele vive. O parlamentar destinou cerca de 11 milhões de reais em transferências especiais, as chamadas emendas PIX para a cidade. Mas, desse total, 2.200.000 foram usados para o recapeamento de ruas do condomínio fechado Residencial Tamboré 1. O fato de destinar verbas públicas para obras em loteamentos de acesso controlado não é ilegal, já que os empreendedores podem doar um terreno para o município, que se responsabiliza pela infraestrutura do local. Mas, se uma emenda parlamentar for utilizada para benefício próprio do deputado, o caso pode se configurar como improbidade administrativa.
o recapeamento foi executado em lotes, sendo que em um deles está localizada a casa do deputado. Na justificativa do plano de trabalho da obra, a Prefeitura de Barueri destacou que a divisão em lotes foi feita com o intuito de atender simultaneamente todas as regiões da cidade. As chamadas emendas PIX são aquelas em que deputados indicam para onde vai uma parte do orçamento sem passar pelo governo federal. E veja a seguir, autópsia aponta que brasileira que caiu em vulcão morreu por fraturas e hemorragia e não por hipotermia. E agora na sua tela, vista da cidade de Caxambu, Minas Gerais, 19 graus, céu encoberto. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. A causa da morte da brasileira Juliana Marins em um vulcão na Indonésia foi traumatismo por força contundente. A queda resultou em danos aos órgãos internos e hemorragia extensa. A autópsia da alpinista brasileira Juliana Marins foi trauma contundente, resultando em danos a órgãos internos e hemorragia. Ela escorregou e caiu enquanto escalava o Monte Rinjani, o segundo vulcão mais alto da Indonésia. O corpo da jovem chegou ao Hospital Balimandara, em Bali, no fim da manhã desta quinta, e a autópsia foi realizada à noite. As autoridades judiciais do país informaram que ela apresentava arranhões e escoriações, bem como fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa. Essas fraturas ósseas causaram danos a órgãos internos e sangramento. Segundo a análise clínica, a vítima sofreu ferimentos devido à violência e fraturas em diversas partes do corpo e a principal causa de morte foram ferimentos na caixa torácica e nas costas. Também não havia nenhuma evidência de que a morte tivesse ocorrido muito tempo após os ferimentos. A partir dos resultados da autópsia, a estimativa é que a morte de Juliana aconteceu em torno de 20 minutos após ela sofrer os ferimentos. Juliana Marins caiu no sábado e seu corpo foi recuperado na quarta-feira, após os esforços de busca e resgate terem sido prejudicados pelo mau tempo e pelo terreno acidentado. Para colaborar com a família de Juliana, o presidente Lula alterou o decreto de novembro de 2017, que impedia o Itamaraty de custear o traslado de corpos de brasileiros mortos no exterior. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta e já está valendo. E olha, com as temperaturas mais baixas, manter os estoques de sangue em um nível estável tem sido uma grande dificuldade para o Hemocentro do Rio Grande do Sul. Com a queda no número de doadores, os hospitais necessitam com urgência de doações de sangue. Não são apenas as temperaturas que seguem baixas. A temporada de frio interfere diretamente no número de doações de sangue no Rio Grande do Sul. Dados do Hemocentro do Estado revelam que há uma queda de cerca de 30% nas doações durante o inverno. A questão é o frio e os sintomas respiratórios de gripe ou resfriado que impedem a doação. Então, muitas pessoas agendam e quando chega na hora, quando um dia frio de inverno, as pessoas às vezes hesitam em vir doar sangue. E nós precisamos abastecer os 40 hospitais conveniados com o Hemocentro aqui do Rio Grande do Sul. Nós ficamos com menos estoques de bolsas de sangue e hemocomponentes para atender as demandas dos hospitais, dos pacientes internados, dos pacientes acidentados. Não podemos esquecer de que não há substituto para o sangue. Dependemos exclusivamente de um ato generoso e voluntário de virem até os hemocentros fazerem a doação de sangue.
Colaborar com esse gesto faz toda a diferença. Alguns já têm como hábito e sempre tiram um tempinho para doar. Cada bolsa coletada pode salvar até 4 vidas. Essa é a segunda vez que eu dou sangue. Eu acho que é muito importante porque pode salvar vidas, ajudar muitas pessoas. Dedicar um tempinho para vir aqui é bem importante. É um momentinho que vai levantar a manga ali, ficar com o braço de fora, mas pro bem que vai fazer, eu acho que a gente pode enfrentar, né? É fundamental que as doações sejam constantes. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos, com peso mínimo de 50 quilos e em boas condições de saúde. E vale lembrar que o processo de doação não é prejudicial para o doador e nem para quem recebe. No Brasil, são coletadas cerca de 3,6 milhões de bolsas de sangue por ano. Os doadores representam cerca de menos de 2% da população. Embora o índice esteja dentro dos parâmetros da OMS, o Ministério da Saúde trabalha para aumentar a colaboração. Somente a solidariedade pode ajudar a mudar essa realidade. A economia dos Estados Unidos registrou uma contração maior que o previsto no primeiro trimestre deste ano. Segundo dados do governo, o consumo interno e as exportações foram mais fracas do que o esperado. O Produto Interno Bruto, o PIB, dos Estados Unidos recuou 0,5% nos 3 primeiros meses do ano em termos anuais, segundo o Departamento de Comércio, que havia divulgado uma primeira estimativa de contração de 0,2%. Os números foram apresentados nesta quinta-feira. Os dados foram divulgados após um aumento das importações impulsionado pelas tarifas generalizadas impostas pelo presidente americano Donald Trump desde seu retorno à Casa Branca em janeiro. As empresas estocaram produtos para tentar se antecipar às taxações de Trump contra a maioria de seus parceiros comerciais, principalmente contra a China. As importações são subtraídas no cálculo do PIB. Mas a atualização desta quinta refletiu principalmente revisões para baixo dos gastos do consumidor e das exportações, segundo o Departamento de Comércio. Esse movimento foi parcialmente compensado por uma revisão para baixo das importações, acrescentou o departamento. Embora Trump tenha recuado ou adiado algumas de suas medidas comerciais mais duras enquanto as negociações continuam, o prazo de julho para tarifas mais altas sobre dezenas de países se aproxima, aumentando as incertezas sobre a atividade econômica. E de volta ao Brasil, nós vamos conhecer agora um pouquinho de Sorocaba, no interior de São Paulo, cerca de 100 quilômetros da capital paulista. Fundada em 1654, Sorocaba é conhecida como a Manchester Paulista, devido à sua tradição têxtil. Possui uma história rica e diversificada, marcada por seu desenvolvimento como polo comercial e industrial. Seu nome tem origem indígena com significado de terra rasgada. E vamos então abrir a nossa câmera ao vivo de Sorocaba. Neste momento, termômetros marcando 21 graus, bem diferente de uma cidade que costuma marcar temperaturas mais altas. A cidade se desenvolveu como um importante mercado comercial, como a gente viu na reportagem, especialmente durante o período do tropeirismo, onde era a parada obrigatória para tropeiros que viajavam entre o sul e o sudeste do Brasil. A Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, fundada em 1818, também foi um marco muito importante para o município, representando o pioneirismo metalúrgico da cidade e também da América Latina, mostrando aí a sua importância. A região conta também com atrações turísticas, gastronômicas e culturais, como o Parque Chico Mendes, o Zoológico Municipal Quinzinho de Barros e o Paço Municipal, que faz o maior sucesso por lá. E com essas imagens ao vivo de Sorocaba, a gente encerra esta edição de sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você.